Bom dia, feliz sábado, tudo nós que está lá de casa, pronto para assistir mais um culto de manhã, e por isso, nós te pedimos, por gentileza, que nós peguem o cenário na mão, para nos bem dar início à sessão musical. Por isso, nós te pedimos que nós abrimos o cenário na hino número 501, Mansão sobre o Monte. Sem par, no qual verei o belíssimo lar entre colinas e vales formosos, donde se avista a cidade eterna. Escuras, o sol radiante está sempre a brilhar. Animaizinhos, sem susto ou temores, entre crianças a correr e a brincar. No alto do monte, com flores lindas por todo o jardim, aves cantando nas copas frondosas, rejubilando na vida sem fim. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração. Feliz sábado! Olá, amiguinhos! Mais uma vez nós estamos aqui para contar uma historinha, porque hoje é dia de adorar ao Senhor. Nós temos aqui a adoração infantil, não é? Nós vamos descobrir mais uma história linda, linda, sobre um rapaz que se chamava Ricardo. Ricardo, ele sonhava em ser missionário. Então, lá onde ele vivia, era uma terra muito pobre.
Então ele foi crescendo. Quando ele terminou o seu ensino secundário, já não existia lugar para ele estudar. Então a sua mãe, com muito carinho, já tinha economizado algum dinheiro para o Ricardo. Então ele tinha que fazer uma longa viagem com algumas pessoas. A mãe dele pegou o dinheirinho que ela tinha reservado, né? Foi até a roupa do Ricardo, costurou por dentro e colocou um dinheirinho lá dentro. E disse assim: Ricardo, esse dinheirinho é para quando você chegar lá na escola, aonde você vai estudar, porque você quer ser missionário. Então isso, não é, temos que pagar. Então nós vamos colocar aqui o dinheirinho e quando você chegar lá no local, você vai tirar esse dinheiro porque a mamãe vai costurar. Mas eu vou avisar uma coisa para você. No caminho por onde você for, existe algumas pessoas que são más e pode ser que aconteça algum roubo, não é? Mas eu quero que você me prometa uma coisa antes de você viajar. Eu quero que você diga à mamãe que você vai falar sua verdade. Promete que você vai falar sua verdade? Em qualquer coisa que acontecer na sua vida, você vai falar a verdade? Qualquer situação difícil? Sim, mamãe, eu vou falar a verdade, sim. Então começou a viagem, né? Ricardo já estava preparado, começou a viagem. No caminho, como a mãe havia dito, aconteceu que vinham uns homens maus, não é? Era um caminho deserto. Então, os homens maus assaltaram as pessoas que estavam ali com Ricardo. Então, esses homens assaltaram todo mundo e quando chegou na vez de Ricardo, os homens chegaram para Ricardo e disseram assim: rapazinho, você tem algum dinheiro com você? Então, o Ricardo disse para os homens assim: eu tenho um dinheiro sim, eu tenho um dinheiro guardado. Então, nós já procuramos em todos os lugares da sua roupa e a gente não encontra esse dinheiro. Onde está esse dinheiro? Não, eu tenho um guardado. Aí eles disseram assim: não, você não tem nada não, porque nós já procuramos e não conseguimos achar. É o seguinte, nós vamos chamar o nosso chefe do grupo, não é? Então, os homens foram conversar com o chefe do grupo. Os homens foram conversar com o chefe do grupo, falando que o menino, Ricardo, estava esnobando eles, porque o rapazinho tinha dito que tinha dinheiro. Então, o chefe do grupo disse assim: chama esse rapaz para mim. Olha, você tem realmente esse dinheiro? E o Ricardo disse: tenho sim, eu tenho esse dinheiro. Então, o senhor disse assim: então me mostre. Então, o Ricardo mostrou o dinheiro que tinha dentro da sua roupa, né? Dentro do seu casaco. Então, aquele homem ficou tão assustado e disse assim para o Ricardo: mas por que, rapazinho? Por que você falou a verdade? Ele disse assim: olha, senhor, eu desde pequeno, minha mãe ensinou que nós só devemos falar só a verdade. Nunca devemos mentir, porque Deus não gosta de quem mente. O homem ficou tão admirado, crianças, que o homem chamou depois todos os seus amigos e disse assim: não, eu nunca tinha visto uma coisa assim. De hoje em diante, eu vou mudar a minha maneira de ser, porque este rapaz realmente é um menino de Deus, é um menino que falou a verdade. Então, eu agora não quero ser mais ladrão, eu não vou roubar mais ninguém. Assim, criança, através de Ricardo, esse homem mudou sua vida. Ele agora deixou de ser assaltante, ele agora já não fazia mais mal às pessoas por causa do exemplo de Ricardo. Sabe, criança, lá na Bíblia existe um verso muito bonito que Jesus, através da sua palavra, que está escrita a palavra da vida, lá em 1 João 1,6, Jesus disse assim: se dissermos que temos comunhão com Ele, mas não andarmos
mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Esse verso diz que se a gente disser que tem comunhão com Jesus, que vive com Jesus, mas se a gente diz só mentiras, a gente não anda na luz. Portanto, nós temos que dizer sempre a verdade, porque Jesus é a verdade. Que nós possamos a cada dia, crianças, falar e ser como Jesus. Dizer somente a verdade, porque somente a verdade vai nos levar para o céu. Porque Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos orar? Obrigada, Jesus, por mais uma história. Que tu possa abençoar cada criancinha em cada lar que assiste a cada sábado essas historinhas, Senhor. Que tu possa abençoar a cada boquinha que fale somente a verdade. Tá um sábado feliz, no nome de Jesus. Amém. Agora vamos em família adorar, pensar em Deus e aprender do seu amor. Oh, que alegria sentimos aqui de juntos poder escutar a voz do Senhor. A voz do Senhor. Cumprimento a todos os que nos assistem, desejando que a graça e a paz de Cristo nos atinja nesses dias em que o mundo vive os flagelos do novo coronavírus. Neste momento gostaria que nós fizéssemos uma oração. Querido bom Deus, queremos rogar o Teu Santo Espírito para nós compreendermos lições espirituais extraídas da Tua Palavra, a Bíblia Sagrada, em nome de Jesus. Amém. O homem foi criado com uma dimensão social e por isso ele mantém relacionamentos. Relaciona-se com os seus familiares, com os seus amigos, com os colegas de trabalho, também relaciona com autoridades, entre outros. Às vezes, esses relacionamentos não são tão positivos e por isso algumas pessoas acabam por sair magoadas. Como é que se podem ultrapassar essas mágoas? Como é que se pode perdoar ao ofensor? Quais, na verdade, são os benefícios do perdão? Nesta meditação, eu queria ver com os amigos duas dimensões do perdão. Uma dimensão que tem a ver com o relacionamento do homem para com o homem, da mulher para com a mulher, ou seja, do relacionamento entre seres humanos. E a outra dimensão é a dimensão vertical. A dimensão vertical tem a ver com o perdão que Deus atribui ao ser humano. Falando da dimensão humana do perdão, da dimensão horizontal, queria que nós víssemos para a realidade do mundo atual. Por exemplo, falando das redes sociais. Hoje, se nós vasculharmos pelas redes sociais, coisa que quase todo mundo faz e todos os dias, nós vamos encontrar postagens com likes e comentários até favoráveis para frases do tipo: eu já não quero falar mais com fulano de tal. Ele foi muito injusto para comigo nos negócios. Seja amigo dos teus amigos e inimigo dos teus inimigos. Jamais perdoarei a minha esposa ou o meu esposo pelo que fez. Um dia, de certeza, eu vou me vingar pelo que me fizeram. Sim, o perdão não é algo natural do ser humano. O apóstolo Pedro, um dos mais proeminentes apóstolos de Jesus, um dos mais influentes apóstolos de Jesus, também tivera este mesmo problema.
Nós vamos ver o que é que nos diz as Sagradas Escrituras, narrado em São Mateus capítulo 18. Vamos abrir a Bíblia. São Mateus capítulo 18, versos 21 e 22, diz-nos o seguinte: Então Pedro, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. A resposta de Jesus, uma resposta desconcertante, traz-nos algumas lições espirituais. Primeiro, o perdão deve ser ilimitado. Pedro parece que para ele o perdão teria que ter um número. Mas quando Jesus disse 70 vezes 7, obviamente Jesus não estava a dizer apenas 490 vezes. Estava a mostrar a Pedro e a nós que vivemos em pleno século XXI, está a mostrar para nós que o perdão é ilimitado. O perdão é algo que não tem preço, não se compra no mercado. E a nossa religião, meu querido amigo, meu querido irmão, não é nada se nós não perdoarmos. O cristão que não perdoa é um hipócrita. Permitam-me ler uma citação para vós. Ser perdoado é, em muitos aspectos, o princípio fundamental do cristianismo. Sem isso, os nossos atos são meras formalidades religiosas externas e a nossa profissão de fé torna-se nada mais do que dogmas frios. Talvez os meus amigos telespectadores possam até discordar deste ponto de vista bíblico, deste ponto de vista cristão. Podem até achar que seja uma fraqueza ou algo semelhante. Mas, discordando de vocês, meus amigos, permitam-me afirmar que, apesar de não ser fácil, o perdão é uma decisão de amor. É uma decisão baseada no coração. O perdão, alguém que perdoa, mostra a grandeza do seu caráter. Mostra a sua grandeza como pessoa. O perdão liberta-nos da ira, liberta-nos do rancor, torna-nos pessoas mais livres, mais alegres, tira de nós a cólera, o ódio que nos envelhece. O perdão, a pessoa que perdoa, sente-se mais jovial, mais alegre, mais cheia de vida. Torna-nos finalmente mais felizes, que é o que interessa nesta vida. Sim, perdoar é um desafio que vale a pena. Agora, eu queria ver convosco alguns outros aspectos relativos ao perdão. E é importante aqui, meu amigo, lembrar a diferença entre o civil e o espiritual, entre o pecado e o crime, o que não é necessariamente a mesma coisa. Aqueles que cometem crimes socialmente reprováveis, como o assassínio, o roubo, o estupro, a violação, a pedofilia, entre outros, ainda que perdoados pelo ofendido, provavelmente terão que passar pelas malhas da justiça. E isto é bíblico. No livro de 1 de Pedro, capítulo 2, versos 13 e 14, nós podemos ler o seguinte: Por causa do Senhor, obedeçam a toda a autoridade humana, ao rei por ser a maior autoridade, aos governadores escolhidos por ele para castigarem os criminosos e louvarem os que fazem o bem. Sim, a dimensão humana do perdão é um desafio, meu amigo. Talvez tu sejas daqueles que já escreveram nas redes sociais que não vão perdoar, porque acharam que a ofensa foi demasiado grande. Todos nós já fomos ofendidos. E sabe, todos nós,
um dia ou outro, já ofendemos voluntária ou involuntariamente. Mas o apelo é que nós sejamos capazes de perdoar. Se nós queremos ser felizes, devemos perdoar ao nosso semelhante. Porque aquele que não perdoa é porque acha que também não merece ser perdoado. Antes de nós passarmos para a segunda parte desta nossa meditação, vamos ouvir uma mensagem, um hino meditativo. Falemos da dimensão divina do perdão. A Bíblia descreve-nos a Deus como um Deus perdoador. E são imensos os exemplos na Bíblia que nos provam que o nosso Deus é um Deus que perdoa. O nosso Deus é um Deus que está disposto a perdoar-nos. Ele só não perdoa aquilo que nós não confessarmos. Mas se nós abrirmos o coração a Deus, Ele está disposto a nos perdoar. E eu queria meditar convosco em mais duas historinhas da Bíblia para nós tirarmos lições importantes sobre este poder do Deus que nos ama e que nos quer perdoar. Um está no Velho Testamento, o livro de Jonas. Jonas foi um profeta desobediente, vamos chamá-lo. Jonas foi mandado por Deus para ir à cidade de Nínive. Cidade de Nínive corresponde à atual cidade de Mossul, no Iraque. Era, na altura, uma grande cidade. Teria para aí os seus cerca de 120 mil
habitantes, uma cidade que cada jornada era preciso percorrer para aí uns 3 dias de caminho nesse caso. A cidade de Nínive estava infestada de pecado. Era uma cidade ímpia, com homens maus. Todavia, Deus sabia, e Deus sabe, Deus conhece o coração das pessoas. Deus sabia que naquela cidade ainda havia pessoas que, se ouvissem uma voz de advertência, certamente iam mudar de comportamento, iam mudar de atitudes, iam mudar de vida. E Jonas, um profeta de Deus, hebreu, foi chamado para proclamar as mensagens, para fazer um apelo ao arrependimento para o povo de Nínive. Todavia, Jonas, por ser um hebreu muito nacionalista, por achar que a salvação só pertencia aos descendentes de Abraão, relutante, decidiu fugir. Fugiu para Tarsis, mas apesar desta desobediência, a misericórdia de Deus alcançou Jonas e finalmente ele acaba de ir e vai até a cidade de Nínive. Nós vamos ter Jonas a pregar e as pessoas a arrependerem-se, todos, desde o rei até a pessoa socialmente mais baixa, todos se arrependeram. Vamos ver o que é que nos diz Jonas capítulo 4, verso 1 a 4 e tirar algumas lições espirituais desta história. Verso 1, capítulo 4 de Jonas. Mas desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado e orou ao Senhor. Ó Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso é que me apressei a fugir para Tarsis. Eu sabia que és Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em amor, e que te arrependas do mal. Agora, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. O Senhor respondeu: é razoável essa tua ira? Em contraste com Jonas, que mostrou esse espírito egoísta, nacionalista, vingativo, rancoroso, este espírito de ódio, Deus manifesta para com os ninivitas a sua graça. Deus manifesta para com os homens e as mulheres das cidades ímpias deste mundo a sua graça. Deus quer salvar-te, meu amigo. Tu que me ouves aqui nas cidades de Cabo Verde ou quiçá na diáspora. Sim, a graça de Deus quer alcançar-te, como alcançou os ninivitas. O livro de Jonas mostra-nos ainda, particularmente, que nós os crentes, talvez, estejamos muitas vezes a agir com atitudes preconceituosas e ideias bairristas, nacionalistas ou muito de crentes da nossa religião, achando que a salvação é apenas para nós. Pensamos que a salvação é apenas para aqueles que se intitulam de religiosos. A graça de Deus é para todos. Permitam-me de novo ler a seguinte citação. O perdão e a redenção são para qualquer pessoa com o coração aberto para Deus. A raça, credo ou nacionalidade nunca são fatores tidos em conta na questão divina. O amor de Deus e o direito a ser membro da família, da sua família, são universais. E mais importante, os atos passados, não importa quão infames, injustos e vis, nunca são inultrapassáveis para o coração arrependido. Não há passado que Deus não possa perdoar. E já que eu disse que não há passado que Deus não possa perdoar, permitam-me contar-vos, ler convosco, falar convosco mais de uma nova história. Esta sim está no Novo Testamento. Fala-nos de uma mulher
do encontro de Jesus com uma mulher. Esta história nós podemos encontrar no livro de São João, capítulo 8. Jesus descera do Monte das Oliveiras e de manhã foi ao templo como fazia muitas vezes. Estando Jesus no templo ensinando, chegaram os fariseus, os líderes religiosos da altura, e trouxeram uma mulher a quem disseram a Jesus, tal mulher foi apanhada em adultério. Só não disseram que também eles foram cúmplices, muitos deles que estavam naquele lugar. E disseram para Jesus, nós vamos ler, João capítulo 8, verso 5, na lei nos ordenou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. O que dizes? Eles usavam essa pergunta para terem de que acusá-lo. Mas Jesus se inclinou e começou a escrever na terra com o dedo. E Jesus escrevia na terra com o dedo o pecado daqueles homens que tinham levado Maria Madalena perante Jesus. Continuando a leitura, verso 7. Como insistisse na pergunta, ele se endireitou e disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. Quando ouviram isso, foram-se retirando um, a começar pelo mais velho, até que ficaram só Jesus e a mulher no lugar onde estava. Jesus endireitou-se e disse: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Disse Jesus: nem eu também te condeno. Agora vai e não peques mais. Meu amigo, eu não sei se esta história poderá aplicar completamente à tua vida, mas eu sei que existem pessoas maldosas, porque nós vivemos no conflito entre o bem e o mal, e que espreitam a toda hora para acusar-te, meu amigo. Querem acusar-te perante um vizinho, querem acusar-te perante os teus familiares, querem arranjar intrigas, fofocas para falar no teu local de trabalho. Meu amigo, se tu tens uma vida correta e ainda que eventualmente tenhas pecado, Jesus faz-te este apelo: vai e não peques mais. Eu também não te condeno. Para concluir esta meditação, eu queria dizer-vos que nós, como pecadores, estamos todos entalados pelo perdão. O perdão que nós recebemos de Deus, a dimensão divina do perdão. Mas o perdão que nós também somos apelados a dar para o nosso irmão. E dar esse perdão, que eu já disse, é difícil. O motor que nos motiva a darmos esse perdão é aceitar que Jesus morreu por ti, por mim, e que Jesus disse: filhos, perdoados estão os teus pecados. Meu amigo, eu quero orar contigo, pedindo que Deus nos ajude, que nós tenhamos a capacidade, primeiro, de aceitar o perdão de Deus e depois de oferecer o perdão às outras pessoas. Porque Jesus disse: nem eu te condeno, disse para Maria Madalena, vai e não peques mais. Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Amém. Amantíssimo Deus, muito obrigado por esta mensagem que nos fala do perdão, a necessidade que nós temos de oferecer o perdão ao nosso próximo. Mas para isso é importante que nós compreendamos que nós temos um Deus que nos ama e um Deus que nos perdoe. Ajude-nos a aceitarmos o teu perdão e a querer oferecê-lo ao nosso próximo, pois todos nós somos pecadores. Por isso também nós pedimos o perdão neste momento dos nossos muitos pecados, em nome de Jesus. Amém.